Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos aí para nossa aula. Essa aula é uma aula muito importante, porque vocês vão aí receber as informações e instruções para aí a elaboração do trabalho de 30 pontos desse bimestre. Então, no final dessa aula, eu vou estar aí explicando que vai ser sobre o racismo e a desigualdade. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Essa aula, esses slides são extremamente importantes para o desenvolvimento desse trabalho e também aí para aí as patologias sociais que vêm então aí muitas vezes aí sendo desenvolvidas, muitas vezes sendo aí de complicações para nossa saúde mental, emocional e psíquica. Vamos então aqui para nossa frase do dia de hoje, que é muito difícil vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Vamos entender o porquê? Vamos lá então para aí o que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós então aí já falamos um pouquinho da alta da desigualdade social, o quanto que o Brasil é aí um grande índice de desigualdade, que algumas pesquisas vêm mostrar para nós, no relatório mundial aí das Organizações Unidas, vem nos falar que entre aí nós estamos entre o oitavo país aí com maior desigualdade aí do planeta. Estamos atrás então só das nações então aí africanas. Outra pesquisa feita então aí pela Fundação aí FGV em 2019 já indica que a desigualdade social que nós temos no Brasil aumentava pelo 10º semestre consecutivo. Essa é a maior aí período de alta já visto no nosso país, ok, gente? Então a gente é retrato, né, tudo que a gente já estudou, tanto da nossa história, dessa desigualdade, então aí social. Hoje vamos então aí entender um pouquinho do conceito da desigualdade social, e essa desigualdade social entende-se então assim, gente, como uma diferenciação de classes por uma questão de quê? De renda, cultura, política, espaço geográfico e demais aí atribuições que evidencia o favorecimento de determinada pessoa em detrimento de outra. Então, é uma pessoa sobre a outra, é uma pessoa com um exercício, né, de poder sobre a outra, de domínio, de dominação sobre a outra. E nós vamos ver aqui que existe tipos de desigualdade. Então, quais são esses tipos de desigualdade? Que é quando a gente vai, então, estudar e analisar essa questão, nós podemos, então, diferenciar essa desigualdade que nós temos no Brasil em quatro grandes pontos. Quais são esses quatro grandes pontos? Nós temos a econômico, nós temos a racial, nós temos a regional e nós temos a de gênero. E nós vamos passar por cada uma delas aqui. Eu vou explicar para vocês que a desigualdade econômica, vamos conceituar, né, que elas podem levar então que a injustiças que favorece aí pessoas ou empresas que detêm esses privilégios e com isso o desequilíbrio de renda que gera o que a distinção aí de classe. Então são pessoas que têm empresas que têm um pouquinho mais de condições que podem ser então observados com clareza na distribuição aí da riqueza entre os diversos municípios do nosso aí país, da nossa federação. A gente vai ver que os estados aí um pouco mais aí do norte e do nordeste são aí classificados como uma renda um pouco mais baixa, uma renda econômica. E a gente vai ter essa disparidade com o sul, com o sudeste, por exemplo. E nós vamos ver que essa renda, então aí é devido a essas desigualdades que veio desde o tempo aí da nossa colônia. Vou mostrar para vocês aqui um retrato que para mim, quando eu vi, foi muito impactante, que nós temos aí a fronteira, esse aqui, esse primeiro desenho, essa primeira figura aqui é a fronteira entre a favela aí Paraisópolis e o bairro Morumbi aí em São Paulo, que gerou aí uma das imagens mais impactantes sobre a desigualdade brasileira. O que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Nós estamos vendo que a favela Paraisópolis de um lado e dividido por um muro com aí o condomínio, né, os famosos condomínios aí do Morumbi. Então a gente tem aí grandes condomínios como Alphaville, né, a gente tem grandes outros condomínios em outros estados do nosso Brasil, que vai dar esse tipo de desigualdade. Olha como é uma questão aí impactante você olhar essa realidade. Um muro que divide essa realidade. Muro altos e cada uma dessas casas tem, então aí grande poder de riqueza, quadras, jardins e
do outro lado, nós vamos ver então aí uma renda econômica um pouco mais baixa, um pouco mais inferior, né? Esse aí é um retrato da nossa realidade. Nós vamos ver o quanto que isso impacta aí na nossa saúde emocional. Desse outro lado, nós temos aqui uma outra infraestrutura que nós podemos ver aí a disparidade, né, aí econômica das escolas públicas e das escolas privadas. Como que nós podemos ver isso? A gente vê a infraestrutura, a superlotação aí de alunos, a gente vê uma infraestrutura pequena, mal ventilada, muitas vezes antigas, e esses nossos alunos de escola pública não têm essa qualidade no ensino, do ambiente, não tem essa qualidade a qual vai desfavorecendo até esse próprio aluno, esse próprio adolescente, e estabelecer leis e estabelecer limites, o qual a gente tem aí um grande desafio na nossa educação pública. Então, né, a gente vê aí que é frequente o descaso com o ensino público. Então, essa é a nossa realidade, umas das realidades de desigualdades do nosso Brasil. Depois nós já vamos entrar aí na desigualdade racial, que a gente já vinha conversando na aula passada. A desigualdade, então, aí racial, a gente vai ver também aí, né, a diferença, né, e a injustiça sistemática em oportunidades devido, então, aí, a grupo etnia, ao grupo da cor da pele, por preconceitos aí que a gente já estudou históricos de uma discriminação aí que no Brasil é estrutural. Veio então aí da nossa civilização, da nossa estrutura como nação. Aí a desigualdade racial, né, não afeta só então aí, né, a gente vai pensar nas pessoas negras, já, a gente tem aí a discriminação racial indígena e também dos quilombolas, das comunidades aí quilombolas, que é muito forte no nosso país. Então, a gente tem aí esses povos que o o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso ao saneamento básico, o acesso, então, aí, a essa questão fica muito aí em disparidade, tá certo? Deixei para vocês aqui um link que vai mostrar uma pesquisa muito interessante aí da BBC aí sobre essa questão racial, ok? Vamos então aí para regional, isso aqui muito falado algum tempo atrás aí, né, essa desigualdade refere-se então aí o quê? Né, essa diferença, essa disparidade socioeconômica entre as áreas geográficas do nosso país. Então aí no Brasil essa desigualdade histórica, aí como uma concentração de riqueza e desenvolvimento dessas regiões, do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, enfrentam então aí desafios maiores em infraestrutura, serviço e desenvolvimento. E um dos exemplos de desigualdade vai estar no preconceito linguístico. O que é esse preconceito linguístico? Esse preconceito linguístico vai caracterizar aquilo que muitas vezes a gente vai chamar de xenofobia, que é então a discriminação, as diferenças das culturas e das nacionalidades, que é no Brasil considerado então aí crime de ódio, né? Vai configurar uma lei de punição, uma regra social para então aí um crime de ódio. Então como é que a gente pode perceber isso que também é estrutural? Também está aí na nossa cultura, né, então a gente acha que eu falo muito "né", por exemplo, aqui nas aulas, né, um vício de linguagem, mas tá tudo bem, eu sou mineira e eu falo esse "né", e nós vamos ver o quanto que muitas vezes esse preconceito linguístico, as pessoas chegam então aí a discriminar, a desqualificar as pessoas. Então fazendo comentários aí preconceituosos, inferiorizando então esses costumes, ridicularizando o sotaque, quantas vezes a gente então aí acha engraçado, acha diferente uma pessoa que veio do Nordeste, que veio do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, né, nós e com certeza eles também acham o jeito como nós falamos, que os paulistas falam o porta, nós falamos, então aí o "uai", por exemplo, e nós então aí de alguma forma chega a rir, dar risada, discriminar essas pessoas. E isso causa então esse certo tipo de diferença, esse certo tipo de desigual. Então aí acusar o imigrante de atrapalhar a vida, né, das pessoas e ironizar o tipo físico, então aí as características físicas e fisiológicas aí das pessoas, comparar aí o local de origem aí com, então aí o da vítima, considerar a vítima inferior, então aí intelectualmente, isso aqui tem bastante, viu? Ainda mais a gente que está na faculdade, né? A gente às vezes tem o ego aí muito inflado, né? E não consideramos que cada um tem um tipo de inteligência, cada um aprende de uma forma, mas todos aprendem. Todos vão chegar lá de alguma forma. Então a gente tem essa questão, né, de reconhecimento e desvalorizar o outro. Então, tomem cuidado com esses preconceitos linguísticos. Então a gente tem aqui essas figuras aí de cada região do Brasil, né, e o tipo da nossa linguagem. O tipo, então, aí, eles falam assim que, estão matando a língua portuguesa, mas não é um preconceito linguístico que vem do sotaque. Então a gente vê grande disparidade, quem fala lá do sul já puxa mais um português de Portugal. Nós já puxamos mais aqui o sotaque de São Paulo. Então,
nós vamos, tendo esses sotaques no nosso próprio português, mas que isso não seja uma forma, então, aí de discriminação e desigualdade que nós, dirigimos às pessoas. Você vai encontrar pacientes no seu consultório assim, e às vezes você vai ter que pedir para ele decifrar para você algum sotaque. "Repete para mim, o que que significa isso?", né, para vocês. E você vai ter que ir entrando nessa linguagem desse paciente. Aqui tem uma charge que eu achei muito interessante do mineirês, né, aí uns alguns aí alienígenas chegando no nosso planeta, perguntei onde estamos, ele não responde, né, aí ele vai procurando lá nos manuais e pergunta: "Tenta um tocotô", né, então tenta um futur, né, muito engraçado, achei muito engraçado, queria compartilhar aí com vocês. Ok, meus queridos? E aqui a gente vai entrar aí numa questão de gênero, que também a gente recebe aí várias críticas, várias opiniões divergentes e contrárias, né, e grandes ataques até da própria pessoa, né, como humana. Então a gente vai falar da desigualdade de gênero. O que que é o gênero? Então aí, dentro aí da humanidade e nas relações sociais, ele é descrito como uma classificação da masculinidade e da feminilidade, ao contrário do senso comum, que vai então aí comparar o gênero, né, com o sexo biológico. O gênero diz respeito à forma como as relações sociais enquadram aí em padrões e comportamentos. Então, o gênero não tem nada a ver com sexo biológico. E nós vamos aí entender de onde que na psicologia veio esse conceito, ok? Então, vocês vão estudar aí um pouquinho mais para frente, claro, ou se já não estão estudando em história da psicologia, talvez teorias da personalidade. Simone de Beauvoir, ele é bem francês, né? Mas ela é esposa de Sartre, talvez você já conheça um pouco mais. Mas Simone de Beauvoir, né? Ela era então aí esposa de Sartre, companheira, e ela também é aí uma das grandes feministas que vai então aí classificar essa questão de gênero, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade e o conjunto então aí da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que o qualificam como feminino, certo? Então, ela vai falar que nós somos, então, aí, projetadas a serem assim, tanto, né, o ser humano macho como o ser humana fêmea. Logo, o gênero, gente, então ele vai ser uma espécie de performance do que é ensinado e esperado do comportamento do homem e da mulher, certo? O homem faz um certo tipo de papel e a mulher outro tipo de papel. E aí, quando se trata das questões de gênero, não necessariamente é o sexo feminino que faz a função feminina e nem o sexo masculino que faz a função aí masculina, ok? Então aí desde muito, muito tempo as mulheres foi aí relegada ou negada, né, ao estatuto de uma segunda categoria. Nós fomos então aí ditas assim, né, no estatuto de segunda categoria, pois o comportamento da mulher na sociedade é dado todo tipo de restrição, opressão, né, repressão, opressão, oprimida, enquanto que os homens, então aí é dado todo tipo de liberdade. Então, nós somos aí considerados de segunda classe. E isso vai mudando, claro, ao longo do tempo. Hoje, graças a Deus, nós vemos muita desigualdade ainda de gênero. Nós vemos então aí a violência contra a mulher, nós vemos aí tantos feminicídios, nós vemos aí tantas aí situações que tem a ver também com a nossa saúde, muitas vezes emocional, com a nossa saúde mental, de como é estruturado para nós. Então, aí, desde o início da humanidade, o homem utilizou o quê? De força para dominar essas relações, né, sociais. E esse domínio que começou no âmbito do familiar privado e estendeu no âmbito público, com o passar do tempo, no âmbito público, no âmbito social, no, no âmbito aí da cultura. As mulheres ficaram sob o domínio, muitas vezes aí dos homens, e os espaços públicos relativos, então aí o quê? Ao comércio, às empresas, à política, né? Então aí a ciência, o ensino, o conhecimento, né? A gente fala de grandes autores aqui na psicologia, porque a nossa faculdade é extremamente teórica, e a gente vê poucas mulheres. Então a gente tem aí Simone de Beauvoir, né, que vai trabalhar essas questões conosco, certo? Então a gente vê isso aí, né, com essa gene da desigualdade de gênero desde sempre, mas aí teve grandes avanços com o decorrer, então, aí
da história. E a gente tem aqui uma cena, né, um pouco bem impactante, né, que em meio à desigualdade de gênero, as mulheres são tratadas como objetos, tendo seu corpo e a sua integridade muitas vezes violados. E aquela que trabalha fora, muitas vezes tem que chegar em casa e trabalhar dentro de casa, porque o homem também trabalha fora e chega em casa e quer ser servido. Então a gente tem aí esse tipo de realidade, né, a qual a mulher, por que que a mulher tem que estabelecer esses padrões, se ela também trabalha, o homem também trabalha? Será que isso não dá para ser dividido, desfeito, desconstruído? E leva muito tempo, porque às vezes está enraizado na pessoa, tá? Enraizados no que nos valores, no que a pessoa aprendeu. Então, a mulher muitas vezes é aquela destinada, às vezes, a casar, ter filhos, tomar conta de casa, e não necessariamente. Hoje em dia, esses padrões estão sendo, assim, bastante rompidos, que a mulher ela pode ter voz, ter vez, estar no ambiente de trabalho, continuar sendo feminina, continuar sendo mãe, continuar desenvolvendo aí os seus papéis e também aí ter esse tipo, vamos dizer assim, de autonomia. E aí a gente vai ver muitas vezes a violência aí doméstica acontecendo. As mulheres, muitas vezes as que não têm conhecimento, não têm essa oportunidade de conhecimento, elas se tornam submissas e dependentes desse tipo de abuso, dependentes desse tipo de domínio, dependentes desse tipo. Então ela fica naquele ciclo, o homem faz, então aí o tipo da agressão, pede desculpa, ela perdoa e esse ciclo vai, então é acontecendo novamente, até que ela vai desenvolvendo vários tipos, então aí de transtornos emocionais, que ela precisa de ajuda, senão ela vai vir aí ser uma vítima de feminicídio. Mas aí isso tá na estrutura, na cultura a qual ela foi muitas vezes introduzida, muitas vezes ela vivenciou situações assim, desse ciclo que veio da família, como uma herança, muitas vezes, então aí, familiar, desse ciclo familiar passado gerações, gerações, ok? E aí, então, aí para as consequências emocionais, eu acho que aqui está a grande base da nossa disciplina, aí de sociologia geral linkado, então, aí às patologias sociais, consequências emocionais das desigualdades sociais. Então, nós vemos mais ou menos que quando o sujeito é eu, o sujeito é o indivíduo, o sujeito muitas vezes é aquilo que nós somos. Então, quando o sujeito é desigual, ele ocupa então uma posição muitas vezes de inferior. E essa posição é uma posição de menos-valia. É uma posição que gera um grande sentimento de culpa. Ele culpa quem? Ele mesmo, por ser assim. Então, esse sentimento de culpa gera uma agressividade contra quem? Contra si. Ele gera essa agressividade contra si como se ele não quisesse viver nessa sociedade. Que importância ele tem nessa sociedade? Então, aí Freud foi quem aí chamou, né, essa questão desse descontentamento de si, de mal-estar na civilização. É um mal-estar da pessoa que sofre essa desigualdade, do racismo, a gente vai ver outros tipos, depois mais para frente, de patologias sociais. Então, elas então aparecem no indivíduo, né, a violência da pulsão de morte contra o eu. O que é essa pulsão de morte? O Freud vai muitas vezes dizer, essa pulsão de morte é o ato destrutivo de si. Então, esse ato destrutivo de si, ele faz uma desconexão da própria realidade. Ele está inserido na sociedade, mas ele é desfuncional e desconexo. E a gente vai ver como isso vai se apresentar. Então, o sujeito, muitas vezes, não consegue o quê? Formar uma identidade, formar uma personalidade de valorização, de reconhecimento, de agente social. Então, ele não consegue formar essa identidade, ou seja, a sua personalidade fica incompatível com a cultura, incompatível para a sociedade. E aí vai surgindo, então, né, o que muitas vezes, nem sempre é assim, viu, gente? Não, a gente não pode generalizar aqui na psicologia, mas nem sempre, né, pessoas que sofreram desigualdade, racismo, vai desencadear um transtorno, mas na maioria das situações, ela, então, aí pode, muitas vezes, então, aí, desenvolver um transtorno de personalidade, aí as dissociações, as despersonalizações da personalidade e da realidade, então os transtornos de ansiedade e a depressão. Então vamos aí ver como que caracteriza, né, essa patologia aí nas pessoas. O que é despersonalização, professora? O que é despersonalizado? Então, a pessoa está fora da realidade. Ela começa a ter essa sensação de fora da realidade, distanciamento daquilo que é real. Então, ela começa aí no seu pensamento, nos seus sentimentos, nas suas sensações e até no seu próprio corpo, como se ela não estivesse, sendo real, como se aquilo fosse um sonho. Então ela tem muitas vezes a sensação de não estar sobre a realidade, de estar morto, né, e vivendo essas situações, como fosse um robô, né, como fosse uma pessoa que não apresenta emoção ou tipo de sentimento, né. Então, um pouco
né, com pouco controle sobre aí o que fala ou fazem, pode ficar aí desconectados de suas memórias, incapazes de lembrar de algo. Sente o corpo sem vida, olha, distanciado e sente como se vivesse a si próprios a uma distância, como se estivesse então aí mortos ou desconectados dessa realidade aqui. É como se fosse um mecanismo de defesa. Eu não quero estar nessa realidade social de tanto trauma, de tanta opressão que eu já vivenciei. Isso aí é saúde mental, isso aqui é adoecimento da saúde mental. A pessoa vai adoecendo psiquicamente. E essa desrealização, isso aqui já ficou mais claro. O que é esse desrealizado? Não é realizado, não foi afirmado, não foi muitas vezes amado. Então, são experiências de distanciamento em relação ao ambiente ao seu redor, bem parecido, né? Então, por exemplo, os indivíduos ou objetos são vivenciados como irreais. O que é isso? Irreais, são fora da realidade, parecendo um sonho. As pessoas parecem realmente que estão vivendo um sonho, elas começam a enxergar um pouco mais turvo, como se fosse uma neblina sobre essa visão de realidade, né, e ela vê isso distorcido, ou até mesmo maior. Você está vendo a minha mão aqui, então eu estou numa posição, ela vê isso bem maior, ela vê isso, né, numa visão totalmente distorcida, ok? E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês, como isso acontece, sete, então, aí, sintomas dessa sentimento de irreal, né, o distanciamento, experiência aí, né, extracorpo, né, coisas muitas vezes talvez paranormais, experiências aí fora da realidade, um estranhamento de si, ela não consegue ter essa identidade, essa personalidade, sente-se então aí subjetivamente, que é interno, distanciado de seus sentimentos, apáticos, então, sensações de perda de domínio, então, e das suas próprias ações. E sente que estão muitas vezes nas nuvens ou em sonho que isso vai acabar e que eu estou morto, e isso que não é real, certo? Depois nós vamos aí para os transtornos de personalidade. Eu não vou passar um por um, mas eu vou dar alguns exemplos, que é o antissocial, né? Ele é anti as regras sociais, ele afronta aí a sociedade, né? Sendo aversivo a ela. Ok, aí o evitativo, né, que não quer interações sociais, o paranoide, o esquizoide, o borderline, né, que a gente viu que é um transtorno de personalidade bem aí difícil, o dependente, que a gente falou que já veio, né, de uma herança dependente, que precisa de um outro para ser dependente, esquizotipo, o narcisista, que é aí um dos grandes que a gente tem, aí, e o histriônico, e o obsessivo compulsivo. Certo, queridos? É tudo aí despersonalização. Provavelmente vão desencadear algum tipo de transtorno dessas esferas. Não todos, certo? Mas aí alguns. Aí vem sintomas de ansiedade, que aí a gente configura como, né, nunca conseguir ser saciado, né, um dos grandes aí sintomas de ansiedade que vai então desencadeando tudo isso por uma depressão. Problemas de saúde, questão familiares, todas então aí as áreas da vida que a gente tem, a área familiar, a área social, a área profissional, a área comunitária, vai ficando deficitárias para a pessoa. Né, então a gente tem a causas aí, são eventos estressores e traumáticos das desigualdades, então aí a gente começa a apresentar esses sinais, falta de interesse, de prazer para a vida, então a gente, né, ou dorme muito ou dorme nada, dificuldade de concentração, fadiga, culpa excessiva e os pensamentos muitas vezes, então suicida, que tem acontecido infelizmente muito na nossa região. Certo, querido? Essas são as consequências emocionais do racismo e das desigualdades. E aí, eu vou propor para vocês o seguinte: a nossa aula aí da semana que vem, vocês vão assistir um filme, ok? Vocês vão assistir um filme, eu vou fornecer o link para vocês que já estão aqui, quem quiser já adiantar, vou deixar a aula da semana que vem para vocês produzirem o trabalho, assistir o filme, produzir o trabalho, e aí já ficar tranquilo aí garantindo seus 30 pontos. Qual filme que é? Que horas ela volta? Retrata um pouco dessa realidade brasileira aí que nós vivenciamos. É um filme um pouco mais atual. Aí, né, tem a participação de Regina Casé num contexto aí, né, das empregadas domésticas, da filha que quer estudar, e ela vai então muitas vezes afrontar essas desigualdades aí sociais, tá bom? Então, você que tem aí acesso a Netflix, ao Google Play, ao Amazon Prime, ou outros que quiser procurar esse filme, claro que a imagem vai estar perfeita, né? Mas quem não tem, eu deixei aqui o link do YouTube, que eu achei ele completo no YouTube. A imagem não está muito boa, mas dá para você captar aí o contexto da nossa aula, tá bom? E aí eu fiz um formulário de resposta e da atividade que você aí vai precisar, então aí fornecer para aí a nossa aula. Então a gente tem o link do filme aqui e nós temos o formulário do Google Forms da atividade. O que que você vai fazer nessa atividade? Você vai então aí descrever para mim, de acordo com o filme, né? Quais são
aí as questões emocionais da saúde mental de quem ou das pessoas, dos indivíduos que sofrem racismo e desigualdades sociais. Eu coloquei vários exemplos aqui na aula anterior do racismo e na aula das desigualdades, então aí, sociais, ok? Então, quais são aí as consequências emocionais? E você, como psicólogo, quais são as situações de enfrentamento que você aí desenvolveria para essas situações da sociedade? Você vai descrever lá nesse formulário do Google Forms e vai enviar para mim, ok? Ou você vai fazer lá a quantidade máxima que der para escrever, ou você vai escrever pelo menos 2 parágrafos de 5 linhas, tá bom? Então, maiores informações, vocês podem procurar aí no at no WhatsApp, né, claro, e o nosso prazo é, então, aí até o dia 8/11, ok? Que é, então, aí a nossa próxima aula, ok? Que é, então, aí a nossa próxima aula, né? A nossa próxima aula depois que vocês vão assistir o filme, que é a nossa próxima aula, vocês vão assistir o filme dia primeiro, fazer a atividade, e aí vocês têm um prazo até dia 8 para entregar na nossa próxima aula. Ok, queridos? Beijo para vocês, continue com Deus, deixa eu aqui a referência de tudo que a gente usou para elaborar aí esta aula. Grande abraço para vocês e até semana que vem ou qualquer outra dúvida aí no WhatsApp.